Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 38 ao verso 44. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38 até o versículo 44. Até o final do capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. Colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe os pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai querido, tua palavra foi lida na tua casa e aqui estamos diante da tua presença, Senhor, com o desejo de ouvir a tua voz, falando ao nosso coração, ministrando, suprindo as nossas necessidades espirituais. Somente a tua palavra tem este poder. Ela é o pão que pode nos alimentar verdadeiramente. E te pedimos esta noite, dá-nos deste pão, Senhor, para que possamos alicerçar a nossa vida com base na tua palavra. Quebra as barreiras de entendimento, as distrações, para que nós possamos dar ouvidos à tua voz. E usa a minha vida como um instrumento teu, Senhor, que a unção do Espírito Santo esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. Esta é a oração que faço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o contexto desta passagem é bem atual para os nossos dias. Há algumas lições aqui que nós podemos trazer para a nossa realidade. Há algumas semelhanças nesse texto, nos acontecimentos, com os acontecimentos atuais. E nós podemos fazer um paralelo daquilo que está dito na Bíblia com aquilo que acontece hoje na igreja de Jesus. E há algumas lições que nós podemos tirar desta palavra. Inicialmente, vamos ler de novo o versículo 38, aonde está escrito o seguinte: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Veja, diz a Bíblia que havia fome. No início do verso 38, a afirmação é de que havia fome naquela terra, aquele lugar onde estavam os discípulos de profetas e Eliseu. Diz o texto que estavam ali discípulos de profetas. Alguns chamam filhos de profetas, porque o discípulo era como um filho para o profeta. Ele o acompanhava, ele estava sempre junto do profeta, aprendendo, observando, aprendendo com ele a ser usado por Deus, receber de Deus a unção. Essa era a função dos discípulos de profeta. E o profeta, como nós já até falamos hoje pela manhã, é alguém que fala a palavra de Deus.
que fala aquilo que Deus mandou falar. É alguém que tem a incumbência de trazer para o povo a palavra do Senhor. Essa é a função do profeta, é isso que um verdadeiro profeta deve fazer. E um discípulo de profeta é alguém, como eu disse, que está ali observando, aprendendo, se esforçando para também se tornar no futuro um instrumento nas mãos de Deus. É esse o caso dos discípulos dos profetas. E naquele momento, a Bíblia diz que havia fome naquela terra. Uma terra que estava passando por um momento de fome. O homem de Deus, Eliseu, vê a dificuldade, percebe aquele momento e busca uma solução. É o que diz a metade final aqui do verso 38, em que ele diz ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então o homem de Deus, quando vê esse quadro de fome, ele percebe a necessidade de alimentar aquelas pessoas. É aí que eu quero fazer com você um paralelo em relação à nossa situação atual, aquela realidade que estamos vivendo atualmente. Assim é a situação da terra onde nos encontramos. A terra onde estamos também pode ser considerada uma terra faminta. Talvez a gente não tenha aqui no Brasil problemas de fome reais. Já tivemos muito no passado, talvez a situação tenha melhorado, principalmente aqui no estado onde vivemos. O problema não é uma fome física, mas sim uma fome espiritual. Nesse sentido, eu posso fazer esse paralelo entre o que estava acontecendo aqui com o que acontece hoje no Rio de Janeiro, no lugar aonde nós estamos. E esta fome é uma realidade. Nós estamos numa terra onde as pessoas estão famintas espiritualmente, aonde estão à procura de um alimento que possa saciar essa fome espiritual que está na maioria das pessoas que nos cercam hoje. Nós, como igreja, estamos fazendo aqui, num paralelo ao texto, o papel dos discípulos dos profetas, porque eu imagino que todos nós que estamos na igreja, estamos também com a ideia, com o desejo de aprender, de receber a palavra de Deus, de sermos ensinados, de sermos, antes de tudo, discípulos de Jesus. Então, o papel de discípulo de profeta cabe muito bem a nós hoje, que estamos aprendendo, estamos buscando a Deus para aprender. E nós também, discípulos de profetas, precisamos nos alimentar. Também estamos numa terra faminta, e eu acredito que cada vez que nós chegamos ao culto na igreja, temos a expectativa de receber um alimento. A própria Bíblia nos ensina, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isto que nos alimenta. Então, quando chegamos à igreja e temos a oportunidade de ouvir a palavra, estamos, de certa forma, também saciando a nossa necessidade, a nossa fome espiritual, ao recebermos o alimento da palavra de Deus. Então, é nesse sentido que eu quero fazer uma comparação do texto com a nossa realidade atual. E, como diz o texto bíblico, aconteceu um problema nesta tentativa de saciar a fome dos discípulos dos profetas. O versículo número 39 diz que, atendendo a ordem de Eliseu, saiu ao campo um deles, um dos profetas, um dos discípulos de profetas, saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma árvore, uma trepadeira silvestre, e colheu dela e encheu a sua capa de colossíntidas, que seria algo como um pepino, um fruto parecido com um pepino. E ele voltou, cortou em pedaços aquele fruto, colocou numa panela, mas eles não conheciam exatamente o que era aquele fruto, embora ele tivesse uma aparência de algo conhecido. Como eu disse, parecia um pepino, algo que a gente conhece. Então imaginaram, vamos comer isto, já que encontramos isto, de repente isto, que se parece muito com algo conhecido, pode servir para saciar a nossa fome. E foi assim então que eles fizeram.
Só que isto que se parecia como comida, ao ser colocado na panela, ao ser cozinhado, como diz a Bíblia, gerou um resultado que não era esperado. Era algo ruim, era algo venenoso, que trouxe um real perigo de morte para todos eles que iriam ali participar daquele prato. Irmãos, o que isso tem para nos ensinar? Como eu disse, estamos numa terra faminta. Tanto o povo que nos cerca, quanto nós mesmos, queremos saciar a nossa fome. Nós estamos na igreja tentando saciar a nossa fome espiritual, porque ela também está em nós. Queremos nos alimentar sempre mais da palavra de Deus. Embora nós, cristãos, não tenhamos a fome que há no mundo, porque nós já encontramos com Cristo. E Cristo nos disse que se nós realmente o recebermos, nunca mais teremos sede, nunca mais teremos fome. Porque Ele sacia a nossa fome espiritual. Mas ainda assim temos a necessidade de um contínuo alimento para crescimento, para aperfeiçoamento, que é diferente da fome que há no mundo. Porque no mundo as pessoas não conhecem a Cristo, não têm esse suprimento e vão em busca de tantas coisas que o mundo oferece para tentar saciar a sua fome. E nessa busca por comida, por alimento, as pessoas acabam comendo qualquer coisa e acabam estragando as suas vidas nesse mundo, como nós temos tantas vezes percebido, não é? Mas também para aqueles que estão na igreja, deve haver um cuidado com relação àquilo que nós recebemos como alimento. Como eu disse, estamos aqui, reunidos, ouvindo a palavra é o alimento. Então, cada um de nós, nesse momento, está digerindo aquilo que estamos recebendo. Mas precisamos também ter atenção àquilo que estamos recebendo, para identificar se aquilo que estamos comendo é de fato uma comida verdadeira e saudável ou é algo parecido, mas que na verdade se torna um veneno. É esse ponto crucial do texto que eu creio que Deus quer que a gente faça essa noite, uma reflexão. Porque muitos de nós, como foi dito na mensagem de hoje pela manhã, estamos aí sujeitos a enganos, porque saímos procurando alimento, identificamos uma fome e saímos em busca de saciá-la. E como eu disse também na mensagem da manhã, quanto aos falsos profetas, que estão sempre prontos, como raposas em meio de ruínas, como dizia o texto bíblico da manhã, no meio das dificuldades, no meio da fome das pessoas, eles oferecem algo que parece bom, que parece genuíno, mas é falso, e que no final se mostra como um veneno. Então, muitas vezes nós, discípulos de profetas, como estes daqui mencionados no texto, saímos por aí em procura de alimento. E às vezes esse alimento tem cara evangélica, irmãos, mas não é evangélico, entende isso? A princípio, você que é membro de uma igreja, na verdade você nem deveria sair por aí procurando alimento, concorda, irmão? Porque você já tem alimento na sua igreja, amém? Ou não? Está faltando alimento na sua igreja? Se você já o tem, por que você necessita buscar? Veja, a busca aqui foi motivada por uma falta, então eles foram buscar. Mas se você já tem esse alimento, qual a necessidade de buscar? E é assim, e mesmo assim, algumas pessoas incorrem nesse erro. Mesmo já sendo supridas, ainda vão buscar em outros lugares. Ainda ligam a televisão e recebem um alimento através da TV, disfarçado de palavra de Deus, que parece evangélico, que parece bíblico, mas que não é. Exatamente como este alimento trazido por esse discípulo de profeta, que inadvertidamente foi ao campo, encontrou algo parecido com o que ele conhecia como comida e trouxe. Mas, na verdade, aquilo ali era um veneno. Então, irmãos, hoje em dia, nós também estamos sujeitos a estas coisas. Pessoas da nossa igreja têm andado pelo mundo buscando alimentos e, de repente, recebendo um alimento parecido, com cara de cristão, com cara de evangelho, mas que, na verdade, é um veneno,
um veneno mortal que pode trazer morte àquela pessoa. E isso ainda hoje tem acontecido, não só aqui, mas em muitos lugares. Como eu disse, a semelhança com o texto é que nós somos discípulos de profeta e estamos no meio de uma terra faminta e também nós precisamos nos alimentar. Mas a semelhança, ela para por aí. Porque, a partir daí, o que aconteceu no texto tem se distanciado daquilo que tem acontecido hoje na igreja cristã brasileira. Vamos ler a partir do versículo 40. Está escrito assim: depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Veja só o que aconteceu. A partir desse momento, quando a comida foi servida, até ali ninguém desconfiou de nada, porque a sua aparência era muito semelhante a um alimento conhecido. A forma, talvez o cheiro, talvez o aspecto, tudo aquilo era muito similar. E ninguém percebeu nada enquanto a comida estava na mesa, enquanto a comida estava na panela, até quando ela foi colocada no prato. Mas ao começarem a comer, o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que eles imediatamente identificaram o veneno ao provar daquele alimento, identificaram o veneno e imediatamente deram um alerta. A Bíblia diz que eles exclamaram, como que um grito, dizendo: a morte nesta panela. E cobraram ao homem de Deus, porque diz morte na panela, ó homem de Deus, se referindo a Eliseu, que estava ali liderando aquele grupo. Então eles alertam do perigo de morte e imediatamente fazem saber a Eliseu e cobram dele alguma coisa a respeito daquela morte que estava ali diante deles. E o que diz o texto no verso 40 é que depois de exclamarem, não puderam comer. Então, além de identificar o perigo, cobraram do homem de Deus a respeito daquilo e pararam imediatamente de comer. Por isso eu disse que as semelhanças vão até o versículo 40. A partir do verso 40, as semelhanças terminam. Porque nós, hoje, igreja, quando eu digo nós, estou falando igreja de Jesus, não temos feito aquilo que fizeram os discípulos de profeta nesse texto. Não temos, primeiro, identificado o veneno. Não temos percebido. Estamos provando, de repente estamos achando até gostoso e estamos tomando. Veja, pela característica, este veneno não era algo mortal que matasse ao simples provar. Uma simples gota daquele veneno não era suficiente para derrubar a pessoa, porque eles tomaram. Concorda comigo? Todos eles provaram. E nenhum deles morreu porque provaram daquilo. Não era um veneno tão mortal que fosse de uma morte imediata. Existem alguns venenos que apenas encostam na sua pele e você já morre pela absorção da pele, de tão forte que eles são. Esse não era o caso. Era um veneno que era mortal, mas que de repente, pelo que diz o texto, poderia matar aos poucos. Existem muitos venenos assim, que não te matam imediatamente, mas te matam paulatinamente, porque vão se acumulando no teu organismo, vão se depositando nos teus órgãos essenciais, até que inibem completamente o funcionamento deles. Eles param e você morre. Você conhece exemplos assim, irmãos? Venenos que não matam de uma vez, mas que matam a prestação, não é? E como eu disse hoje, a igreja não tem discernido este veneno, não tem identificado este veneno, não tem feito o que fizeram os discípulos de profeta, identificar e logo cobrar do homem de Deus e, principalmente, não comer. Como hoje as pessoas não identificam, elas comem. E comem e, de repente, ao final, ainda ficam felizes, ainda ficam alegres. Ah, enchi minha barriga. Né? Ah, que coisa gostosa, estou satisfeito, me sinto tão bem alimentado. Só que era veneno. Estaria ótimo, não é, irmãos, se não fosse veneno. Se não matasse depois de várias ingestões, não é? Estaria ótimo se assim fosse.
Mas o problema é que não é desse jeito. E hoje a igreja de Jesus, que somos nós, não estamos atentos a esse aspecto. Estamos ainda buscando comida pelo campo. Estamos ainda correndo atrás de qualquer alimento. Estamos ainda comendo sem perceber o perigo e o veneno que está naquilo que estamos ingerindo. E também não estamos cobrando do homem de Deus a respeito da qualidade daquilo que nos está sendo servido. Veja como é diferente a postura da igreja atual com a postura daqueles discípulos de profeta nesse episódio, nesse acontecimento. No versículo 41, a Bíblia diz: porém, ele disse, o homem de Deus, que foi questionado, que foi perguntado, que foi cobrado, trouxe uma resposta: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Qual a atitude do homem de Deus quando questionado sobre a qualidade daquele alimento que estava sendo servido? O que fez Eliseu quando confrontado com aquele veneno que estava diante deles? A Bíblia diz que ele faz, na verdade, um milagre, né? O que Eliseu produz aqui é, na unção de Deus, um milagre, porque ao colocar farinha, simplesmente o veneno vai embora. Não quer dizer que havia alguma química naquela farinha que, reagindo com a química do veneno, eliminou o veneno. Não vamos ser tão científicos. Na verdade, foi um milagre. Ele colocou ali algo que, ungido por Deus, acabou com o mal daquela panela. Ele colocou farinha, jogou farinha naquela panela e aquilo então foi purificado. O veneno saiu. Irmãos, simbolicamente, há uma lição aqui. A farinha colocada por Eliseu naquela panela pode ser entendida como um símbolo do pão, que é feito de farinha de trigo. Como disse Jesus, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz fruto. Por quê? Se transforma em trigo, que é moído, que vira farinha, que vira pão, e ele disse dele mesmo: eu sou o pão da vida. Não é? Ele é o alimento que todos nós temos, que sacia a nossa fome, que supre as nossas necessidades. Então a farinha aqui no texto é um símbolo desse pão chamado Jesus, o pão vivo que desceu do céu, que é identificado com a palavra. Ele disse, a Bíblia fala, afirma sobre ele é o verbo, ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz: a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Ao lançar farinha naquela panela, simbolicamente, Eliseu está colocando Jesus no meio daquilo tudo. E Jesus é o único que pode realmente tirar o veneno, a mortalidade daquilo que nós, de repente, sem atenção, estamos ingerindo. Jesus é a única solução para limpar completamente o alimento espiritual que é necessário para cada um de nós, para nos alimentar diante do Senhor. Então, queridos, voltando ao texto, quando Eliseu disse: tragam farinha, coloquem farinha na panela, deem de comer ao povo, não havia mal nenhum na panela. Baseado no que ouvimos, irmãos, qual deve ser a nossa atitude em relação a tudo que o texto nos disse? Primeiramente, como eu lembrei a você, se você está bem alimentado, você não tem necessidade de sair em busca de alimentos. Amém, irmãos? Se você está suprido, está satisfeito, você não tem necessidade de buscar mais. Porque as piores coisas acontecem quando você já está satisfeito e quer comer mais, né, irmão? Como é o nome disso? É glutonaria, né? É ou não é? Você já está cheio, mas não quer comer de novo. É como você vai no rodízio, né? Crente no rodízio é uma desgraça, né, irmão?
O dono do restaurante nem quer receber quando o grupo é de crente, né? É um problema sério, porque vai comer até dizer chega, né? Isso é errado. Na verdade, isso não é correto. Nós fazemos, mas não devemos. Então, temos que pensar nisso. Se já estou satisfeito, se tenho sido suprido, não se aplica a mim, não corro risco, porque já tenho um alimento que me fortalece, que me dá saúde. Não preciso buscar na rua nada, porque sou bem alimentado na minha casa. Você entende isso? Esse princípio se aplica a um monte de áreas da nossa vida. Se você é bem alimentado em casa, você não vai à rua buscar coisa alguma. Amém, irmãos? Um princípio que a Bíblia está aqui nos ensinando. Mas outra coisa que é ensinada é que ainda que aconteça por acidente de alguma vez, de algum lugar, você foi convidado, você foi chamado, você viu, você ligou a televisão, você recebeu uma palavra, alguém te falou, encontrou alguém na rua, de repente você se dá de cara com um alimento que é jogado aí para você. E de repente você diz, eu vou provar um pouquinho disso aí, né? Estou aqui e tal. Como você vai visitar alguém, alguém te oferece um café, um bolo, você pode estar até satisfeito, mas por educação você recebe, por carinho àquela pessoa que está lhe convidando, né? Você come mais um pedacinho, você toma um cafezinho. Isso acontece. Mas se isso acontecer conosco no sentido espiritual, que estamos aí nesse mundo sujeitos a essas experiências, e de repente chega um alimento estranho diante de nós. O que é que esse texto nos ensina como atitude, como discípulos de profeta, aprendendo com esses discípulos do texto? Nós precisamos aprender, irmãos, a discernir o veneno, a discernir o mal, como foi dito aqui na quarta-feira passada. Nós precisamos aprender a identificar o mal, como foi identificado ali. Como eu disse, não é algo simples, porque às vezes é muito parecido. O que eles receberam, colocaram na panela, cozinharam, se comportava exatamente como um alimento conhecido. Era difícil identificar só de olhar. Irmãos, hoje no meio evangélico, no meio cristão, há muito veneno que é difícil identificar só de olhar. Não é olhando, achando bonito, achando legal, que você vai identificar um veneno. Talvez até seja provando uma pequena parte daquilo. E aí, ao provar, você vai sentir o gosto diferente. Você vai ver que aquilo não é igual ao que você está acostumado a comer. Você vai discernir, através do Espírito Santo, que ali há um prejuízo, ali há um veneno. E que se você não tomar cuidado ao ingerir aquilo, você pode acabar morrendo. Então está faltando para nós, e o texto nos ensina, a discernir a morte na panela. Irmãos, nem tudo que tem cara de evangélico é evangélico. Nem tudo que se chama bíblico é bíblico. Nem tudo que se chama igreja é igreja, embora seja muito parecido. Como é que você vai identificar e discernir a diferença entre uma igreja e outra? Igreja é tudo igual, alguém diria, né? A maioria são iguais, é o mesmo formato, tem um púlpito, tem um louvor, tem instrumento, tem gente cantando, tem gente assistindo, tem gente pregando. É tudo muito parecido. De repente, você olhando uma fita, um vídeo sem áudio, você não vê muita diferença entre uma igreja e outra. Apenas observando a filmagem, sem escutar o que está sendo dito, você talvez não consiga dizer nem identificar nenhum veneno. Mas ao provar uma pequena porção daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo ensinado, da doutrina que está sendo servida, você que tiver discernimento espiritual, logo identificará o veneno naquela panela. E é isso que está faltando para nós hoje como atitude. Identificar o veneno, irmãos, em primeiro lugar. E depois, fazer como fez Eliseu. Se você identificou o veneno, jogue farinha nessa panela. Ou seja, coloque Jesus em contraposição àquilo que está sendo dito. Coloque a palavra de Deus em contraposição. Não é para a gente brigar com ninguém, não é para a gente entrar em litígio, mas é para nós apresentarmos a palavra.
a palavra que vai se opor àquilo que está sendo dito. Não é uma briga contra a pessoa, não é uma briga contra o indivíduo, mas é algo que nós não podemos nos furtar de fazer. Imagina comigo que naquele dia, todos à mesa, todos provando daquele cozinhado, um dos discípulos de profeta identifica que é veneno, mas ele diz assim: eu não vou me indispor com o cozinheiro, não é? O rapaz teve tanta boa vontade de buscar isso lá no campo, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada, eu só vou sair da mesa disfarçadamente para ninguém perceber, vou dar uma volta e vou fazer de conta que eu comi. Alguém poderia ter feito isso? Sim ou não? Poderia. A pessoa, de repente, se salvaria, concorda? Mas os outros na mesa morreriam. Então, irmãos, é cobrado do homem de Deus uma atitude. E a atitude é jogar farinha. Não é deixar para lá, não é ignorar, não é não fazer nada, não é fazer de conta que não está acontecendo, mas é se opor com a farinha, com a palavra de Deus, apresentar aquilo como uma solução. Se houver anuência à palavra de Deus, haverá cura e o veneno vai embora. Toda a heresia seria destruída. Se o herege olhasse para a palavra de Deus, se convertesse e passasse a obedecê-la, não haveria mais heresia. Concorda comigo? Ela, então, é o antídoto para qualquer tipo de veneno. Mas hoje em dia, nós também não estamos fazendo isto. Estamos ignorando, estamos fazendo de conta que não é conosco, que não temos nada com isso, cada um fala o que quer e a gente deixa para lá, ao invés de levarmos a farinha. Ao invés de apresentarmos a verdade, dizendo, não vou me aborrecer, não vou discutir. Religião não se discute. Talvez seja o maior argumento atual, não é? Mas não é essa atitude que o discípulo de profeta deve tomar. Ele deve jogar farinha. E jogar farinha vai trazer cura, vai trazer o saramento, né? Não sei se existe essa palavra, mas o aperfeiçoamento, aquilo mal vai sair, tudo aquilo vai ser derrubado e ali haverá uma comida saudável para ser distribuída. E outra coisa que não estamos fazendo, como diz o texto aqui no verso 41, já que não havia mais mal na panela, disse aqui Eliseu, tira de comer para o povo. Alimentem as pessoas com esse alimento, que agora está saudável. Qual a missão de nós, igreja, que já nos alimentamos, já estamos supridos, já recebemos o alimento puro e verdadeiro, agora passamos esse alimento para os outros. Alimentamos o povo. Somos nós, discípulos de profetas, que devemos alimentar as pessoas. É uma lição que esse texto aqui também nos dá. E alimentar com o quê, irmãos? Alimentar com a palavra verdadeira. Com a palavra impregnada da farinha boa, que tira o mal, que tira a malignidade e que traz teor àquilo que está sendo servido. Cabe a nós, cristãos, alimentar as pessoas que estão sedentas à nossa volta, que estão famintas à nossa volta, como nós falamos no início dessa mensagem. Essa é a lição, essa é a missão para a igreja. E a igreja somos nós. Os discípulos de profetas hoje somos nós. Você tem que identificar o mal e você precisa jogar farinha, curar e alimentar com boa comida as pessoas que estão em volta de todos nós. Mas antes de terminar a mensagem, há ainda uma última lição sobre o alimento que esse texto nos dá, a partir do verso 42. Diz assim, depois desses acontecimentos, veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor,
comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Veja, mais um milagre aconteceu através de Eliseu aqui nesse texto. Logo depois do cozinhado, que foi purificado e que serviu de alimento para aqueles homens, mas a fome é algo constante. A gente come, mas tem que comer de novo, né, irmãos? Você quer jantar hoje? Quer? Por quê? Você já não almoçou? Não adianta, né? Essa desculpa não cola. Você já almoçou, mas quer jantar, não é? Então a gente tem que comer continuamente. Precisa se alimentar. É uma contínua na nossa vida. E aqui diz o texto que após isso chega um homem de uma outra terra e traz ao homem de Deus, traz a Eliseu, pães das primícias. E aqui há uma lição nessa questão. Pães das primícias, irmãos, nos lembram algo relativo a primícias. Primícias é um termo bíblico que se refere às primeiras coisas. E logo identificamos primícias como o dízimo. Dízimo na Bíblia é identificado como as primícias da nossa renda. A primeira parte daquilo que recebemos e damos para Deus. Teoricamente, esse homem está trazendo a Eliseu um dízimo. Está entregando ao profeta pães que fazem parte das primícias. Uma parte do seu dízimo ele está trazendo e colocando nas mãos de Eliseu. E aqui há um problema, meio que teológico, porque Eliseu, como profeta, não tem autorização para receber dízimos. Dízimos teriam que ser entregues na casa do tesouro, teriam que ser colocados aos cuidados dos sacerdotes, dos levitas, responsáveis pela administração do templo. Então, aparentemente, há um erro de conduta, de procedimento desse homem em relação a Eliseu. Mas há uma lição aqui também. Por que ele sente o desejo de entregar a Eliseu as primícias, o seu dízimo? Porque ele confia em Eliseu. Há uma relação de confiança, há um reconhecimento ao trabalho de Eliseu como profeta. E ele então coloca nas mãos do profeta o seu dízimo. E o interessante é o que o profeta faz com isso. O profeta, usado por Deus, pede a Deus um milagre. E diz que aqueles 20 pães, apenas 20 pães, sejam entregues para todos aqueles homens. E diz a Bíblia, não mais de 100. Imagina 100 homens com fome e você com 20 pães, né? Só não é pior do que fez Jesus, não é? Que com 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000. Mas também há um milagre aquilo que fez Eliseu. Porque ao ser questionado sobre aquilo, alguém diz, Eliseu, quer 20 pães para essa cambada de homem aí, Eliseu? Não vai dar. Mas Eliseu diz assim, não somente vai dar, como vai sobrar. Não somente será o suficiente para alimentar, como haverá uma abundância e haverá sobra daquilo que está sendo servido. Então aí você percebe que de fato é um milagre. Então o que Eliseu faz com o dízimo que ele recebe? Não fica com nenhuma parte para ele. Muito pelo contrário, coloca aquilo nas mãos de Deus, para que Deus multiplique, para que Deus abençoe e aquilo seja para o benefício de todos aqueles que ali estão juntamente com ele, recebem do alimento que aquilo vai proporcionar. Então veja, irmãos, a lição que esse texto também nos dá. Muitas vezes as pessoas colocam seus recursos nas mãos de profetas indignos, nas mãos de homens inescrupulosos, que fazem mau uso daquilo que lhes é confiado. O texto também nos ensina a ter um discernimento a respeito daqueles que estão nos dirigindo, a ter um discernimento a respeito daqueles que estão adiante de nós e perceber o que é feito com aquilo que nós colocamos em suas mãos. E aqui a Bíblia nos diz o que aconteceu com aqueles recursos. O profeta recebe aquela oferta, mas nada fica exclusivamente para ele, embora ele também participe daquilo que foi servido a todos os homens, ele também é um deles.
mas ele manda que o povo seja alimentado com tudo aquilo que é servido. Então veja a lição, irmãos. A princípio 20 pães nas mãos daquele homem que veio de uma terra distante, talvez não tivesse grande valor. Talvez o próprio homem, ao olhar para aquilo, tenha dito assim: Eliseu, eu reconheço que você é um homem de Deus, mas eu não tenho grandes coisas para te dar, eu não tenho nada que vá resolver a tua situação de forma definitiva, mas eu tenho aqui esses 20 pães. Eu tenho aqui, eu vou colocar nas tuas mãos isto que eu tenho. Eu imagino que isto não representa nada, isto parece muito pouco. Mas aí, irmãos, é que entra um milagre. E há um ditado popular no mundo que diz que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Aqui está um exemplo do que motivou, talvez, esse ditado. Porque o pouco que aquele homem colocou nas mãos do profeta Eliseu foi abençoado, foi multiplicado e serviu para alimentar muitos homens que estavam ali como discípulos de profetas. Então, aquilo que nós temos que fazer como igreja, nós temos que discernir com base na palavra de Deus. Em primeiro lugar, discernir os alimentos que nós temos recebido, que têm sido colocados em nossa mesa. Temos que olhar e com atenção perceber se são ou não venenosos. Se percebermos veneno, temos a obrigação, o dever de denunciar, de gritar, de alertar, de confrontar, de jogar farinha naquilo que está sendo servido. É obrigação nossa. E também é obrigação nossa alimentar aqueles que estão com fome. É como disse Jesus aos seus discípulos antes de multiplicar os pães. Ele disse: dei-lhe vós de comer. Você lembra disso? Jesus, antes de multiplicar os pães, quando os discípulos trouxeram para ele o problema, ele falou: vocês devem dar de comer a eles. Então nós temos a responsabilidade de alimentar as pessoas, porque temos sido alimentados com a palavra de Deus. E a última lição que aqui está, é que aquilo que temos, mesmo que seja pouco, se for bem utilizado, irmãos, vai servir para um propósito muito digno. Então nunca considere pouco aquilo que você tem. Amém, irmão? Nunca considere desprezível aquilo que você pode ofertar e colocar nas mãos de Deus. Porque Deus não está olhando para quantidades. Deus está olhando para a fidelidade. Entende? Por isso as primícias são um símbolo da fidelidade, de colocar em primeiro lugar as coisas do Senhor. Então o que o texto nos ensina é que eu não devo desprezar nada daquilo que eu tenho, ou me achar pequeno demais para participar, ou me achar insignificante para de alguma forma colaborar. Deus usa o rico, Deus usa o pobre, Deus usa qualquer um que tem um coração disposto a ser um abençoador. Você está entendendo isso? Nas mãos de Deus, o pouco se torna muito e se torna o suficiente para que Deus faça de acordo com a sua vontade. Amém, meu irmão?